depois de tanto tempo, mesmo depois de tantas tentativas falhadas, porque quando duas pessoas já passaram por bastante coisa, elas não precisam de espetáculo, precisam apenas de verdade e de um pouco de coragem para acreditar novamente. E eu não prometo perfeição nem futuro de novela, eu prometo algo mais simples e talvez mais raro, eu prometo honestidade. Presença e um carinho que nasce do respeito e cresce no cotidiano como uma planta cuidada devagar, e talvez seja isso que torne tudo mais forte, porque aquilo que cresce devagar cria raiz profunda, e o que tem raiz profunda aguenta o tempo, aguenta o silêncio, aguenta até os dias difíceis. E se você ainda está aqui ouvindo cada palavra, talvez seja porque também acredita que ainda existe espaço para algo assim, um romance tranquilo, maduro, silencioso e verdadeiro, desses que não precisam gritar para existir, apenas continuam firmes como duas pessoas sentadas lado a lado, olhando o fim do dia e sabendo, sem precisar dizer muito, que não estão mais sozinhas. Escute, porque eu vou te levar ainda mais fundo agora, nesse lugar onde a coragem de se abrir encontra o medo ancestral de se machucar de novo. E eu quero que você entenda que abrir-se não é fraqueza, é a maior demonstração de força que um homem pode ter, especialmente um homem que já foi ignorado, invisibilizado, que aprendeu na pele que o mundo não espera nada de você além do que você mesmo pode construir com as próprias mãos calejadas. E é exatamente por isso, por ter passado por tudo isso, que você tem a capacidade de oferecer um amor que não é superficial, que não é feito de palavras vazias ou gestos ensaiados, mas sim de uma presença inteira, de um olhar que já viu o pior e ainda assim escolhe ver o melhor, de mãos que aprenderam a segurar firme não para controlar, mas para amparar. E quando você finalmente se permite ser visto por alguém que também passou pelo deserto, o encontro não é apenas de dois corpos, é de duas histórias que se reconhecem, duas almas que assinam um pacto silencioso de que, dali em diante, a caminhada pode ser compartilhada, e esse pacto não precisa de testemunhas, nem de papéis assinados, nem de cerimônias caras. Ele se escreve na forma como você começa a planejar o café da manhã pensando no outro, na preocupação genuína quando ele chega tarde, no riso solto que escapa sem aviso porque a presença do outro simplesmente te faz bem. E esse é o amor que ninguém conta para a gente, o amor que não vende revista, que não estampa outdoor, mas que preenche cada canto vazio que a solidão construiu. E quando você sentir esse amor, vai entender que todo o tempo de espera, toda a dor da exclusão, todo o peso de se sentir inadequado, tudo isso foi o preparo necessário para que você pudesse, agora, valorizar cada segundo dessa entrega, sem dar por garantido, sem desperdiçar em picuinhas. Porque você sabe o preço real da solidão e o valor incalculável de uma companhia verdadeira. E é por isso que esse amor que vem agora, esse amor tardio aos olhos do mundo, é na verdade o amor no tempo certo, o amor maduro, o amor que não precisa de provas porque a própria existência já é a maior prova, o amor que não tem pressa porque aprendeu que o melhor da vida acontece quando a gente desacelera e simplesmente sente. E eu quero que você saiba, com toda a certeza de quem viveu na pele essa transformação, que esse amor está a caminho de você. Não porque o universo conspira, não porque você merece por osmose, mas porque você está se tornando a pessoa capaz de recebê-lo. Você está desmontando as barreiras que você mesmo construiu. Você está permitindo que a luz entre pelas rachaduras da sua armadura. E quando esse amor chegar, ele não vai bater na sua porta pedindo licença, ele vai simplesmente entrar, como quem chega em casa depois de uma longa viagem, e vai se acomodar nos cantos mais íntimos do seu ser, trazendo consigo não a euforia passageira dos amores juvenis, mas a paz profunda e silenciosa de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo, seu porto, sua razão para continuar acordando todos os dias com um sorriso que não precisa de motivo, porque o motivo está ali, respirando ao seu lado, existindo na mesma sintonia. E é isso, meu amigo, que te espera do outro lado dessa jornada de autodescoberta. Essa é a recompensa por você não ter desistido de si mesmo, por você ter acreditado, mesmo contra todas as evidências, que o amor também podia ser para alguém como você. E agora que você está pronto, agora que a porta está aberta, só falta uma coisa: viver. E eu sigo aqui, aos 38 anos, com as mãos cheias de calos de sovar massa todo santo dia, o avental sempre manchado de farinha e um cheiro doce de pão que fica grudado na pele mesmo depois do banho,
ainda acreditando que existe um tipo de amor que não chega gritando nem pedindo aplauso, mas que entra devagar, como o sol que vai aquecendo a padaria de manhãzinha sem que ninguém precise forçar nada. Um amor que não me peça para ser mais magra, mais falante, mais moderna, mais qualquer coisa que eu não sou, porque eu já cansei de tentar caber nos buracos que os outros cavam para mim, cansei de ouvir que sou boa demais como se isso fosse defeito, cansei de ver homem olhar para mim como quem olha uma receita antiga que não dá mais certo e virar as costas quando eu mostro que sinto, que choro, que tenho raiva, que tenho saudade acumulada de abraços que nunca vieram. Então hoje eu me recuso a diminuir o volume da minha existência só para não assustar. Eu quero alguém que chegue. Diga eu vejo você inteira, com as rugas que o sol desenhou no canto dos olhos de tanto sorrir para os clientes, com o jeito que eu falo rápido quando fico nervosa, com a mania de guardar pedacinhos de massa para fazer pãozinho para os vizinhos, com as noites que eu durmo abraçando o travesseiro porque o silêncio às vezes pesa demais. Quero um homem que não fuja quando eu contar das vezes que me levantei de madrugada para abrir a porta da padaria mesmo com o peito apertado de solidão, que não me julgue por nunca ter viajado de avião nem por não saber usar metade dos aplicativos que todo mundo usa, que ache bonito eu ainda escrever lista de compras à mão num caderninho velho, que sente do meu lado no banquinho da cozinha depois do expediente e coma um pão com manteiga quente sem precisar postar no Stories. Que entenda que meu maior luxo hoje é poder escolher o silêncio em vez de engolir sapo para manter alguém por perto, que não veja na minha simplicidade uma falta mas uma escolha. Porque eu poderia ter corrido atrás de brilho falso, de fotos editadas, de promessas enfeitadas, mas preferi ficar aqui, plantando raiz, cuidando do que é meu, esperando sem desespero por alguém que também esteja cansado de correria e de máscara, alguém que olhe para essa mulher de avental, cabelo preso com elástico frouxo e olhos que ainda brilham quando falam de amor e pense. É exatamente isso que eu quero. Alguém real, alguém que não desiste de sentir bonito mesmo depois de tantas portas fechadas na cara. Então se você, que leu até aqui, também carrega um coração que já apanhou mas que ainda sabe bater forte por algo verdadeiro, se também cansou de migalhas disfarçadas de carinho, de conversas que morrem em tá bom então, de gente que some quando a vida pesa, se você ainda acredita que amor de verdade é feito de presença quieta, de café coado na hora errada do dia, de silêncio que não incomoda, de mãos que se encontram sem pressa, então não precisa vir com flores caras nem com discurso ensaiado, só vem, devagar, sem alarde, senta aqui do lado da bancada, pede um pão na chapa e me conta quem você é quando ninguém tá olhando, porque talvez, só talvez, entre o vapor do forno e o cheiro de canela que eu coloco nos pãezinhos de domingo, a gente descubra que o que faltava na nossa história não era sorte, era tempo, era paciência. Era alguém que chegasse para ficar de verdade, sem querer me mudar, sem querer fugir das minhas camadas, só querendo dividir o pão quente e o resto da vida comigo, do jeitinho simples e inteiro que a gente conseguiu.